A paz do Senhor a todos. Eu estou muito feliz hoje de estar aqui com o meu pastor, o pastor Amém. Rodolfo, lá da Lagoinha, Church de Kingston. Se você não conhece, eu já estou fazendo um convite aqui pro pessoal Pode deixar, isso aí. tá indo lá na igreja. E hoje eu estou muito feliz de ter você aqui. Amém. E com certeza tenho muita coisa para te perguntar. E eu sei que você também é um cara muito inteligente. Olha, vocês ficam ligados aqui. Porque o pastor, ele tem muitas chaves para entregar. Esse negócio de chave não é muito legal, não. Mas tem hoje em dia, é verdade. Tem pessoas que têm muito que nos ensinar, que tem muita chave mesmo. A gente não gosta dessa palavra, mas infelizmente temos que usar. Mas que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Muito feliz, que bom que você aceitou. Obrigado. E já vamos começar te fazendo uma pergunta assim, bem interessante. Olha, erro de gravação, mas tudo bem. Qual foi a sua maior superação? Já que a gente colocou lá, já vou começar, não vou enrolar muito, já vou te fazer essa pergunta de primeiro. Qual foi a sua maior superação como cristão, como ser humano? A gente sabe que hoje é muito difícil a gente permanecer na caminhada com Exatamente. Cristo. E o que você pode nos passar e entregar como algo que você aprendeu nesse longo do tempo? Olá a todos, né? Muito feliz, Vivi, pelo convite. Obrigado por convite estar aqui. Eu também estou feliz Estamos de você ter muito aceitado. É um privilégio poder estar aqui participando desse novo projeto que você tem feito. É maravilhoso. E em relação às superações, eu acho que a maior superação que eu tive foi acreditar no meu potencial, acreditar no meu chamado. Acreditar e não ter medo. Acho que a maior superação que eu tive foi vencer o medo. Porque eu achava que eu não era capaz. Eu achava que, sabe, por causa de tantas coisas que eu já passei, por tantos nãos que eu já levei, por tantas situações que me causaram medo e desconforto, eu achava que isso era para todos, menos para mim. Então a maior superação que eu tive foi acreditar que Deus olhou para mim com um propósito e um chamado bem específico. Então essa foi bem, assim, mais palpável para mim. Muito interessante essa resposta sua e você entender que a sua maior superação era com você mesmo, né? Às vezes a gente acredita que para a gente superar alguma coisa a gente precisa de alguém, não é isso? Exato. O único realmente que a gente precisa é sempre primeiramente de Deus. Ele é que vai nos direcionar e lançar fora todo o medo, esse amor a Jesus. Então, cada vez que eu conhecia mais Jesus, eu ia perdendo o medo e acreditando de que era possível isso acontecer. De que era possível ele usar alguém como eu, tipo assim, Deus, como é que você pode usar alguém que saiu de lá do Recife, de uma cidade tão pequena, de um lugar, sabe, não nasci no berço evangélico, tinha minha avó, né, por parte de pai, que realmente era uma senhora da Assembleia, da Batista, né, considerada aquela mulher do coque, e eu aprendi muito com ela, os corinhos e os hinos antigos que eu sei, foi por causa dela, mas eu nunca tive essa base cristã. Nunca tive essa base de dizer assim, olha, aqui é Jesus, ele é o único caminho. Não, foi me apresentado Jesus de uma forma, de um Jesus da necessidade. O Jeová Jireh, o Jeová Rafá, um Deus que cura ou um Deus que provê, mas nunca o Deus completo. Então, quando eu conheci isso, realmente aí sim, eu tive esse encontro com Deus e superei esse medo. Mas até lá eu disse assim, poxa, como você pode usar alguém como eu? E aí as próprias pessoas também faziam isso, né? Você não pode ir aí. Você não pode fazer isso. Você não está pronto, não está preparado. Isso não é o teu chamado. Isso não tem nada a ver com você. E você acaba acreditando nas outras pessoas que não têm a mesma visão que Deus. Isso é bem interessante, porque chega uma fase na vida da gente que nós precisamos de verdade blindar nossa mente. Quando eu cheguei aqui em Londres, eu nunca tinha escutado a palavra renovação da mente. Eu vim do Brasil totalmente com a minha mente super fechada, né? Então, depois que eu fui entendendo que nós precisamos renovar a nossa mente para que as coisas também aconteçam. E eu fico feliz de ver pastores como você, eu tenho ali congregado com você e tenho entendido o quanto você tem a mente super aberta, e isso é muito importante para os dias de hoje, que a gente sabe também que a religiosidade nos atrapalha muito, muito. Eu acho que eu fui... Tipo, a minha vida quase toda sendo religiosa, né? Mas graças a Deus a gente vai evoluindo. E o que você me fala hoje
sobre religiosidade na igreja, se você tem visto ainda muito isso, ou você acha que está um pouco... As pessoas entenderam que isso não funciona, não vai levar a lugar algum? Infelizmente, ela continua sendo muito viva no nosso meio. Eu vejo mais... Eu não frequentava igrejas no Brasil, né? Eu já estou fora do Brasil há 23 anos. Então, morei em Portugal, depois vim para aqui. E aqui, realmente, como eu tive um encontro com Jesus, e entrei nessa religiosidade, porque o primeiro lugar que eu fui, onde realmente eu voltei para Cristo, foi na Assembleia de Deus. Então, existia algumas dogmas, existia algumas doutrinas que eram colocadas lá, que a gente tinha que seguir, pelo fato de estar naquela igreja. E quem fosse diferente a isso, não se encaixava no padrão de Deus. E você vê que Jesus ele não faz essa acepção das pessoas. Ele não está preocupado com o terno que você veste, com hoje o alargador na orelha, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado se a conversão foi genuína com você. Porque há lugares que a religião não vai entrar. O religioso não vai conseguir atingir o coração das pessoas. Então hoje, infelizmente, é muito vivo, né, essa parte da religiosidade, porque tem várias doutrinas diferentes, e essas doutrinas acabam afastando as pessoas da igreja. Ou, às vezes, também as pessoas do outro lado confundem o fato de que, então, se não tem religiosidade, então é tudo liberal, né? A nossa igreja ela tem esse slogan de você pode todas as coisas, mas, exceto pecar. Então, essa religiosidade tem afastado as pessoas, sim. Infelizmente, é uma verdade. E aí, muitas pessoas que já se feriram pela religião, elas não querem mais fazer parte de algo novo, de viver um recomeço, uma metanoia, uma mudança na mente, uma mudança de hábito, porque elas estão feridas com a religião, não com Deus. Não foi Deus que feriu elas. Vamos ver na Bíblia, quem crucificou Jesus foi a religião. Os religiosos levaram Jesus para a cruz. Os mesmos que chamavam Hosana, Hosana, foram os mesmos que na crucificação disseram crucifica. Então a religião ela tem esse poder, infelizmente, de tirar as pessoas e colocar quem elas querem. Realmente isso que você está falando é algo muito forte e que precisa ser mais pregado, né, nas igrejas. A gente sabe que hoje as pessoas elas estão tão visionárias, né? As igrejas hoje, cada um são tão individualistas, né? Ali na igreja, mas eu acredito que tem que sim continuar pregando. E que bom, eu sei que você prega sobre isso, porque eu estando ali congregando com você. Mas outra pergunta também que eu queria te perguntar, como que você chegou aqui em Londres? Foi assim do nada? Como que foi? Não, foi do nada, né? Eu montei uma empresa uma vez lá em Portugal, morei lá um tempo, e com famílias e não deu certo. Então, o meu casamento, minha família, tudo, então eu disse, vamos fazer o seguinte, não tinha Jesus, não conhecia Jesus, tá? Vou deixar bem claro para todos, que vim ter esse relacionamento com Deus aqui. Não que fosse projeto de Deus, eu acho que por causa das minhas escolhas erradas, Deus ele chegou e começou o projeto dele onde eu falhei. Onde não é possível, Deus não chegou atrasado, Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Deus tem um propósito e ele simplesmente esperou o meu posicionamento para cumprir esse propósito. Então, eu saí em 2010, eu vim para cá, cheguei aqui, né, passei por várias situações como muitos imigrantes aqui passaram, vim com uma proposta de trabalho para você ganhar dinheiro e vamos trabalhar nisso e naquilo, e fui muito decepcionado, porque eu fui dividir o quarto com mais 4 pessoas, onde eu pagava o mesmo pelo que alguém pagava para ter um quarto, eu tinha um colchão. Nossa. E tive que pagar 3 meses adiantado para poder ficar naquele lugar, porque estavam pessoas que eu conhecia, meu primo estava junto comigo e eu queria ficar junto com ele, então dispensaram aquele cantinho ali. E eu me senti muito humilhado, porque imagina, você tem um apartamento, você tem um carro, você tem um emprego lá em Portugal, e de repente você deixa tudo para trás para começar algo novo. E eu falei, caramba, como é que eu vou começar tudo aqui? Então, todo o tempo, cada vez que dava uma coisa errada, eu pensava em voltar. Porque eu escutava as pessoas dizendo, olha, você não vai conseguir, você não fala inglês, você não vai ter a mesma oportunidade que os outros. Cara, mas por que todo mundo tem, por que eu não consigo ter? Então, aquilo ficou na minha cabeça. Então, eu fui convidado para ir para algumas igrejas aqui, quando eu cheguei, porque a pessoa que eu morava na casa era, né, cristã, era crente. Não era cristã, era crente. Então, queria me levar para as igrejas. Só que o meu foco não era isso. Eu não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus ainda.
Então, quando eu cheguei aqui, o meu foco era trabalhar e mudar a minha vida. Mas, nessa caminhada e nesse percurso, o Senhor foi me direcionando para que eu pudesse conhecer Ele. Então, eu não vim para aqui porque fui chamado por Jesus, pelo chamado pelo Evangelho, eu vim para aqui para fazer missão. Não, eu vim aqui porque a situação que eu estava vivendo em Portugal já não me cabia lá. Então, a primeira válvula de escape que teve foi aqui. Então, meu primo vinha para cá, então eu vou também. Quando cheguei aqui, deixei, né, eu me separei da mãe dos meus filhos e ela ficou lá com tudo, mas depois o Senhor trouxe de volta, restaurou, né, o meu casamento quando eu conhecia ele nessa Assembleia de Deus. Que fui convidado por um amigo meu e depois desse dia em diante, já fazem 13 anos que eu estou aqui e exatamente 12 anos que eu nunca mais deixei de ir na igreja, nunca mais deixei de servir a Jesus e continuo nessa caminhada. Então, foi algo que aconteceu na minha vida que mudou por completo, a vinda para cá. Realmente, foi um recomeço. Eu te fiz essa pergunta porque a maioria das pessoas que chegam aqui em Londres hoje, elas passam por tudo isso que você está passando. E eu ver você hoje sendo um pastor de uma lagoinha com mais de 2.000 pastores, tem muitos pastores, né, na lagoinha? São a volta de 700 igrejas. Né, tem entre pastores e líderes, são mais de 2.500. Imagine, então hoje você está fazendo parte de uma igreja assim, com um potencial tão grande, e ver que o Senhor tem trabalhado, isso... O que você fala para as pessoas que hoje estão chegando, que às vezes pensam em desistir, como você também pensou, porque nós como seres humanos, quando vem o barco, balança só um pouquinho, você já quer pular fora, né? É verdade. Então eu fico pensando assim... Eu fico muito feliz quando eu escuto história de pessoas que passaram pelas mesmas coisas que todo mundo passa quando chega aqui. Vários empregos. Isso, cleaner, limpeza, lava-jato. Eu conheço pessoas que lavavam carro e que hoje está super bem, tem sua empresa. Então eu acredito que nisso tudo o Senhor também nos ensina, né? O que você pode falar sobre isso? Para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que às vezes estão numa situação não tão bem, aparentemente, porque eu acredito que tudo é um processo. Exatamente. Porque assim, as pessoas querem chegar, primeiro às vezes eu acho que elas são iludidas. Sim. Ou vem iludida, que vai ser um mar de rosa. Não tem nada, não tem ganho sem trabalho. Não tem algo novo sem a gente se esforçar para ter. Então, quando algumas pessoas que tinham uma vida estável no Brasil, decidiram arriscar, deixar tudo para trás e virem para aqui ou de outros países, elas poderiam até ter uma vida confortável lá, mas elas demoraram um tempo para construir isso. E aqui não vai ser diferente. Imagina. Então, quando a gente chega aqui, eu acho que as pessoas têm que ter o foco, perseverança. E mesmo que alguém diga para você que você não vai conseguir, você tem que continuar acreditando em você, naquilo que Deus colocou para você. Com certeza, se você tiver Deus, é muito mais fácil. Porque você vai ter sempre um conforto, um consolo para você, para sua vida. Sim. Então, eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu fiz vários trabalhos, né? Trabalhei de drive, trabalhei na Valerie, aqui naquela patisserie Valerie, fazendo bolo. Delícia. Você sabe fazer bolo? Sim. Você sabe fazer bolo? Eu disse, não, mas eu aprendo muito rápido. Você sabe fazer? Não, mas eu aprendo muito rápido. Por quê? Porque quem quer realmente romper na vida, ele não vai ficar à espera da oportunidade chegar, ele cria. Então eu fui criando uma oportunidade. Você sabe dirigir? Sei. Desse lado, eu só quero 2 dias para poder aprender. Então você vai criando situações. O problema é que as pessoas chegam aqui, querem que as coisas aconteçam rápido demais, ou então quando não acontece no tempo que elas determinaram, elas vão embora. Uma das maiores lições que eu aprendi foi enquanto eu tinha uma desculpa para dar, porque quando tudo dava errado aqui, eu dizia assim, olha, mas eu tenho uma licença de investimento, que eu tinha colocado uma licença de investimento em Portugal, no meu emprego de 10 anos, tá? 10 anos trabalhava na parte financeira de uma empresa de segurança. Então, quando eu pedi a licença de investimento, eu tinha 1 ano para experimentar aqui. Então, eu quero uma licença de 1 ano. Então, tudo que dava errado, tudo que as pessoas colocavam, eu dizia assim, cara, não vou conseguir. Com medo, como eu falei no princípio, que me paralisava. Então, eu dizia, vou voltar para lá. Porque eu tenho o meu emprego garantido. Eu tenho a minha casa lá. Eu tenho a minha vida lá. Tenho familiares lá. Então, por que eu preciso passar por humilhação aqui? Mas eu precisava passar por aquilo para aprender o que eu sei hoje. Então, o que aconteceu? Eu liguei para a empresa. Um dia o Senhor falou comigo. Mesmo não estando na igreja, Deus falou comigo.
falou assim, ó, enquanto você... Eu vi uma ministração, né, no YouTube. Enquanto você não queimar as carroças e deixar as coisas para trás, você não pode viver o novo. Então eu liguei para a empresa, falei, ó, eu quero minha demissão. Como assim? 10 anos de você vai perder tudo. Eu disse, não, mas eu quero me desfazer de tudo. Tem que ter coragem, né, para fazer. Não tem como você avançar para o novo preso no passado. Então, as coisas que passaram ficaram para trás, isso que tudo se fez novo. Se Deus se colocou aqui com essa certeza, essa convicção, então Ele vai abrir as portas necessárias. Por que falamos de chaves? Porque as chaves são necessárias para entrar em novas portas. Sim. Quando nós liberamos uma chave nova, quando você recebe uma chave, é para que você possa entender que você tem algo para você novo diante de você. E sem essa chave, você nunca vai conseguir ultrapassar essa porta. Nossa, isso é muito forte, porque... essa de tocar fogo nas carroças, né? Parece que enquanto eu vejo pessoas que vêm do Brasil, enquanto elas não cortam o umbigo, né? Lá com o Brasil, parece que aqui você não cresce, você não avança. E isso é bem... Hoje eu fico muito feliz de ver várias pessoas que hoje estão bem aqui em Londres. Elas entenderam que elas precisavam cortar esse cordão umbilical para que você crescesse. Isso também é na igreja, né? Porque às vezes a gente chega na igreja e você é da breia e tudo, e aí você fica o tempo todo, ai, mas lá na minha igreja era assim, aí lá na outra igreja era assim... E enquanto você não entende que você precisa respeitar aquela doutrina daquela igreja, parece que você não avança, você não cresce. E até mesmo criando o vínculo, né? Não criar o vínculo. Não cria um vínculo com a igreja e até mesmo você cria um peso, né, para a igreja. O que você fala sobre isso? Porque eu conheço muita gente que às vezes vai numa igreja e chega lá, ela não consegue... desenvolver, não consegue se soltar. Sim. Assim, porque primeiro as pessoas estão à espera de uma igreja perfeita, não tem. E uma igreja que sirva para ela. Mas não é assim. Nós é que servimos a igreja. Então, as igrejas são quase todas iguais. Sim. O que vai mudar nela é que uma tenha um telão, outra tem um LED, e as doutrinas, e a visão da igreja. Mas o princípio tem que ser o mesmo. Então, eu não vou procurar uma igreja que se encaixe aos meus padrões. Eu vou encontrar uma igreja que se encaixe nos padrões de Cristo. Nossa. Porque se eu sou cristão, eu automaticamente me encaixo naquela, onde o centro daquela igreja é Cristo, ela é cristocêntrica. Então hoje eu vejo que as pessoas têm essa dificuldade de se adaptar, porque eu vim de tal lugar, você veio, aprendeu, mas agora você está em outro lugar totalmente diferente. Como eu falei, no princípio eu era da Assembleia de Deus, depois fui para uma igreja totalmente ao contrário, porque antes de eu entrar na Lagoinha, eu estava em outro ministério, e eu vi o pastor pulando, dizendo, a gente pode fazer isso? Eita. A gente pode se alegrar desse jeito, a gente pode ser feliz assim, porque era tudo cadenciado, você tinha que ter hora para tudo, sabe? Era muito restrito o acesso à sua liberdade de expressão em Cristo. E eu falei, quando eu vi esse outro lado, eu disse, eu posso fazer isso aqui? Nossa. Pode, desde que seja com ordem e decência, você pode fazer. Sim. Então, conheci esse outro lado para poder também abrir a minha mente. Então, muitas pessoas chegam na igreja, eu vim da denominação A, B, C. Não é questão de dominação. É questão que hoje, se você quiser fazer parte hoje de um novo ministério, de algo, de uma igreja que você está querendo ser membro, você tem que hoje estar aberto para essa visão. Não adianta você chegar no lugar com as ideias do passado e querer que aquela igreja lá de trás, que você veio do Brasil ou qualquer outro lugar, ela seja a mesma. Ela não vai ser a mesma. Ela pode ter até algumas pessoas que você conhece, mas ela não vai ser a mesma. Porque a visão foi diferente, a doutrina é diferente, o estatuto que aquela igreja tem é diferente. Como eu falo sempre, mas o centro dela tem que ser sempre Jesus. É a Bíblia. A base daquela igreja tem que ser a Bíblia. Mas hoje, infelizmente, tem muita gente que faz isso. Pastor, ou então, uma das coisas que eu mais escuto, eu não sei se só eu, vários pastores escutam, mas o meu pastor lá do Brasil, e ele é membro da igreja. Então, o seu ex-pastor. Sim. Porque hoje você está em outro aprisco, você está em outro lugar onde tem um pastor. Então, eu não me importo com esse título, né? Você sabe muito bem disso. Eu acho que as pessoas têm só que respeitar a unção. Uma autoridade também, né? E uma coisa que eu aprendi esses dias lá na Lagoinha Global, ele falou assim, a unção que você respeita, você recebe. Nossa. Então imagina, as pessoas que não respeitam a liderança, ela nunca vai receber o respeito da liderança ou a unção de uma liderança. Mesmo você tendo um chamado de líder, você não respeita. Então, é aquilo da semeadura.
Então, hoje, isso é fundamental. Ó, é uma nova visão, é um novo tempo, é uma nova direção de Deus. Então, segue aquilo. Deixa Deus conduzir a sua vida, né? Não nós, porque a gente já erra demais. Então, nós estávamos conversando sobre doutrinas, né? As doutrinas nas igrejas, que é tudo muito diferente, que as pessoas precisam respeitar, cada igreja tem sua doutrina e que Exato. precisa ser respeitada. Você estava me explicando também antes que as pessoas, isso impede muito o processo delas, né, na igreja. E eu também, né? Eu falo isso porque eu também estou ali dentro da igreja e eu entendo que às vezes a nossa mente, eu estava falando da renovação da mente antes, e o quanto que isso é importante para que a gente avance, que você tenha um pensamento diferente, né? Então, o que você pode hoje falar para nós aqui que estamos assistindo? É algo que não pode faltar num cristão, é algo que assim indispensável. Eu acho que a religião, ela sempre vai existir. O que não pode ter é religiosidade, o julgamento, o pré-julgamento, a não aceitação do diferente. Porque todos nós somos diferentes. Então não é porque o outro vem da denominação A, B ou C que nós podemos tratar essa pessoa com indiferença. Ou porque ela não faz parte do mesmo ministério que nós. Não, fazemos parte do mesmo reino. Se nós servimos ao mesmo Deus, cremos no mesmo Cristo e que nos sacrificou por nós, então cabe doutrina. Então eu não vou me afastar de alguém porque a doutrina da igreja dele é diferente da minha. E também não quero. Mas hoje a gente sabe muito bem que infelizmente não tem essa unidade na igreja, dentro dela, né, e fora dela, principalmente com outras igrejas. Eu tenho alguns amigos pastores, mas eu não tenho um relacionamento muito de proximidade. Até um mês atrás um pastor ligou para mim: pastor, vamos participar aqui de uma reunião com vários pastores. E eu até achei interessante. Por quê? Porque a visão que ele tem é diferente, mas ele quer algo novo, ele quer renovar a mente. Então, o que eu falo para as pessoas que é indispensável para todo cristão ter? Relacionamento com Deus. Eu acho que o relacionamento com Deus, uma busca com Jesus, ela transforma você num discípulo. E o discípulo, ele não está ali para julgar as pessoas. Ele está ali para suprir aquilo que as pessoas precisam em oração, em comunhão, em relacionamento com Deus, direcionar o caminho para que elas possam viver o melhor de Deus. Então, acho que o relacionamento com Deus é o ponto principal. Sermos a imagem e semelhança de Jesus, sermos seguidores de Jesus, né? Isso é primordial para nós. Eu acho que tudo isso depende da nossa caminhada. As pessoas vão ver em nós, não é quão inteligentes nós somos, mas quão dependentes e obedientes a Deus, sim. Nossa. Isso aqui é a total diferença que faz na nossa vida. Eu acredito. Isso que você falou é muito edificante, né? O bom, as pessoas falam: Viviane, por que você fez um pod? Porque eu vou aprender aqui também. Então, é verdade. Se você não tem comunhão de verdade com o Senhor, se você não tem intimidade, eu acredito que não, para nada serve, né? Então, sabe outra coisa que eu queria te perguntar também, para mudar um pouco aqui o assunto? Qual a coisa mais engraçada que já aconteceu com você como pastor? Já teve que colocar a mão na cabeça, expulsar muitos demônios? Porque antigamente era tanto isso, né? Mas hoje, o que mais de engraçado pra você contar aqui pra gente? Engraçado, assim... Eu acho que nunca aconteceu algo bem engraçado, né? Assim, para eu poder... Será? Não lembro que tem alguma coisa assim, foi muito engraçado isso. Mas, como você falou, eu acho depois, né, que você estava ali às vezes, numa conferência, um encontro com Deus, e você parava assim: meu Deus, olha só o que aconteceu lá. Né? Então você achava assim: meu Deus, como é que isso pode acontecer? A gente trocar essas experiências, sim, e aí sim a gente começava a ver como você viveu isso, como eu vivi aquilo. Mas alguma experiência engraçada, eu acho que não. É porque assim, pra mim tudo é muito legal. Eu levo a vida muito bem. Então, sim. Não, é porque na verdade você hoje é um pastor mais da atualidade, né? Aquele pastor mais... Eu acho que você também é um pouco do humor, então para você fica um pouco mais tranquilo, eu entendi. Outra coisa que eu queria te perguntar também, a gente sabe que ser pastor não é fácil, né? Então,
em que momento você entendeu que você tinha se chamado para pastor? Porque a Ana Luísa, a minha pequenininha, ela sempre fala assim, eu vou ser pastora. E o Luca, o pequenininho, o meu pequeno, ela sempre fala, ele também vai ser pastor. Eu falo, minha filha, pelo amor de Deus. Mas você, já desde criança você não, né? Nunca, nunca, nunca. Eu queria ser policial. Nossa. Eu queria ser polícia, meu pai era policial. Bem então, parecido, né? Pastor, policial. acho que é só pela ajuda e proteção. Como você tem essa Entendi. coisa do cuidar ou do Sim. próximo, acho que o policial eu tinha isso que era zelar pelo próximo, zelar pela sociedade. Então, meu sonho era ser policial. Tanto é que quando eu fui para Portugal, eu me inscrevi na polícia lá. Essa como eles são muito legais, né? Não tem problema nenhum. Eles perderam a minha ficha de inscrição. Nossa. Então eu sabia assim, ó, aqui não vai dar. Então, mas eu sempre tive esse desejo, nunca pastorear. Quando eu aceitei a Jesus, eu comecei o desafio no segundo mês. Eu estava numa célula e o meu líder de célula, eu tinha o que acho que 1 mês e meio, 2 meses que eu estava, né, na igreja, já aprendendo tudo, porque eu mergulhei profundo, que eu quero aprender, eu vou aprender. Então eu fui para curso de líder, consolidação, discipulado, tudo foi muito importante para a minha caminhada. Então eu fiz isso tudo. E aí, 3 meses depois, ele fala, ó, eu vou ter que ir para o Brasil e vou passar 3 meses lá. Nossa. E falamos com o pastor e ele disse que é você que vai ser o líder em treinamento. Eu disse, como assim? Eu sou novo convertido, assim, tipo assim, perante aos outros que já estavam com muitos anos de caminhada. Ele falou, não, mas o pastor escolheu você. Eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eis-me aqui. Vamos embora, né? Eu vou aceitar o desafio. Então eu aceitei o desafio, foi algo bem constrangedor. Sério? Porque assim que eu saio da sala, né, fomos para um quarto, né, para a gente conversar. Quando eu volto para a sala, um dos irmãos ele fala, ó, a partir da semana que vem eu não vou estar aqui, vamos estar 3 meses o líder, e quem vai estar aqui ministrando para vocês e acompanhando vai ser o Rodolfo, o líder em treinamento. E um dos irmãos vira e fala assim, olha, você é novo convertido, o que você vai trazer de novo para a gente? E aquela palavra para mim me deixou assustado. Sério? Eu passei 1 semana tentando digerir, tentando organizar tudo isso. Realmente, Deus, realmente é verdade, eu não sei nada. Até que a célula acontecia na quarta-feira, depois o nosso culto era no domingo. Quando foi no domingo, recebíamos uma palavra no culto, e eu saí de lá e disse, não, peraí, eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Se Deus me chamou para estar ali, então Ele vai me dar sabedoria para eu poder administrar as coisas dEle. Então eu falei, Deus, não é comigo, é com o Senhor. Eu realmente não sei nada, eu realmente não conheço nada, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então me ajuda. Então quando chegou na quarta-feira, fomos fazer a célula, e eu pedi pro irmão que falou isso, irmão, toca para nós, toca um louvor para nós, porque ele tocava o louvor. Eu disse, toca um louvor para nós, deixa Deus usar você. E ele começou a tocar o louvor, e aí no meio do louvor eu fui ministrando aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E aí a célula fluiu de uma forma sobrenatural. Uma bênção. Quando terminou, ele falou assim, me desculpa, porque não é a quantidade de tempo que nós temos na igreja, mas é a unção de Deus que está sobre a vida de alguém. Então, eu nunca desejei ser pastor, nunca desejei ser líder, mas todas as vezes que me colocavam esse desafio, eu aceitava. Então, para eu chegar aqui hoje, realmente eu tive que ressignificar muita coisa, porque as pessoas que mais me ajudaram em todos os aspectos, né, do ministério que eu vim, foi uma escola. Eu aprendi muito. Foi realmente um lugar onde eu cresci bastante. Mas eu escutei também algumas palavras de desmotivação. Na altura eu não sabia o que era. Mas depois eu entendi o propósito de todas as coisas. E como sempre era o não para mim, quando chegava a hora que parecia que estava tudo pronto, dizia assim, não, você não está pronto ainda. Nossa. Não está preparado, não chegou a tua vez ainda, você está perto, mas não está pronto, mas nós nunca vamos estar prontos. Sim, mas Deus, verdade. O que nós temos que viver? Eu tenho um propósito, mas eu só vou entender o meu propósito quando eu começar o processo. Então eu iniciei o processo lá atrás, quando eu disse sim para esse primeiro desafio, que eu achava que eu não tinha capacidade nenhuma, mas Deus foi e me surpreendeu. Então, não foi fácil, não queria de momento algum. Eu sempre fugi de estar... Tinha vergonha, muita vergonha de poder falar em público, mesmo desde a escola. Sério? Não muita parece. vergonha.
Então, Você vê como o Senhor faz, né? O exato. Senhor muda, o Senhor transforma. E às vezes eu vejo pessoas que hoje entram na igreja, que não tá falando nada, e do nada você vê a pessoa já ali evoluindo. E o quanto é importante você também ficar feliz com o Exato. crescimento do seu irmão. E você falou uma coisa que é interessante. Quanto maior eh, quanto maior o propósito, a profundidade, né, que você vai com Deus, maior vai ser a pressão. Uhum. Então, às vezes hoje nós não entendemos porque passamos por muita coisa e o Senhor nos dá propriedade, né, para a gente falar por vários. Imagine, você já passou por tantas coisas Exatamente. e às vezes a gente sempre questiona. Senhor, por que eu estou passando isso, passando aquilo? E o Senhor só nos dá propriedade para falar de muitos assuntos. E eu sei que o Senhor estava te treinando, né, em Exato. todo esse processo. E que bom que você foi persistente. Uhum. Porque quantos pastores, né, estão sendo treinados e acaba desistindo. Até mesmo lá no Brasil hoje é um recorde de suicídios de pastores. As pessoas também não entendem que elas precisam cuidar também do seu psicológico e é só igual a gente estava falando que a religiosidade hoje você entende que é só Cristo, né? Só o Senhor que vai fazer. Mas eu fico muito feliz em entender que hoje eu vejo que você está ali ajudando muitas pessoas, até para mim mesmo, me oferecendo psicóloga, não sei por quê. Não sei porque que ele estava me oferecendo psicóloga, não, mas tudo bem. E Temos que hoje, tratar corpo, alma e espírito. isso aí é verdade. Mas que bom que você continuou, que você persistiu. Hoje lá na igreja a gente vê o tanto que você tem uma garra mesmo. Às vezes a gente nem sabe, né, das coisas, mas você vai lá, igual você mesmo comentou, que você chegou aqui, você não sabia de nada, mas você, não, eu me coloca aí, chuta a bola aí que eu jogo aqui no peito. Mas eu fico muito feliz de saber que ainda tem pastores assim como você. E outra coisa que você poderia falar pra gente também aqui hoje as pessoas entram na igreja, elas saem, igual você mesmo comentou sobre que não existe igreja perfeita, da parte do Senhor mesmo, o Senhor tem sempre falado que nós precisamos ter uma tenda, né? O tanto que é importante você ter uma tenda para que quando acontecer alguma coisa você esteja ali, um lugar para você ser amparado. E hoje o trabalho da Lagoinha, né? O que vocês fazem sobre isso? Qual o suporte que vocês dão ali na igreja? Fala um pouco mais. Olha, o nosso ministério hoje é bem completo, né? Eu acabei de vir agora, esse mês, né, da nossa conferência global. Então, eu consegui contemplar o quão é grande e organizado o nosso ministério, né? A nossa igreja em si. Então, as pessoas que chegam na igreja, elas não vão fazer nada se elas não quiserem. Elas não vão evoluir ou crescerem espiritualmente, em conhecimento, no propósito delas, se elas não quiserem realmente. Se elas entenderem somente que a igreja é como um supermercado, que eu vou lá, me sirvo daquilo que eu preciso. Jesus é o repositor. Nossa. Ele vai sempre repondo aquilo que me falta e quando eu for lá buscar no mercado está pronto. Então, a igreja não é isso, o evangelho não é dessa forma. Então, eu sei que a Lagoinha ela tem várias ferramentas, né? Nós temos o Start, que é o para iniciado, que é realmente para o novo convertido, entender a visão da igreja, onde a gente quer, o que a gente espera dela, o que Deus espera dela, quem ela é no reino de Deus, dentro da igreja, o que ela pode fazer, o que ela pode exercer, quais são as fases que tem, como voluntário, como diácono, como líder, né? Como alguém que possa ensinar em algumas áreas. Depois temos o curso de teologia prática, que é o Carisma, que é acessível para todo mundo, ao qual nós aprendemos bastante com ele. E depois tem a escola de pastores, escola de líder, dividido em vários ministérios, né? Então, você não aprende, as pessoas não aprendem se elas não quiserem, não desenvolvem o seu chamado e o seu propósito se elas realmente não estiverem dispostas a isso. É uma igreja mesmo voltada para o crescimento, né? É uma igreja que dá oportunidade. A gente sabe que hoje nas igrejas, tem muitas igrejas que você não tem muito acesso a muita coisa, né? Você ser um diácono, um presbítero, algo da igreja, tem aquele tabu, e eu acredito que a Lagoinha está sempre ali, acreditando mesmo que você está sendo honesto com você e Deus, porque hoje você tem que ter anos e anos de igreja para, né, conseguir um cargo, e
muita gente me pergunta, Viviane, você faz parte da Lagoinha? E eu falo, gente, ali é como se fosse mesmo nem falo que é uma igreja, templo, porque isso também afasta muitas pessoas, né? Exato. Então, eu tenho aprendido muito que primeiro você tem que ser igreja na sua casa. E ali você vai para o seu momento de congregar, onde você tem que ter comunhão. Eu aprendo muito isso ali, porque eu percebo o quanto que nós precisamos deixar de lado muitas coisas, né? Hoje, o que mata a igreja hoje? Eu acho que é as pessoas quererem algo dentro da igreja que elas não vão conseguir suprir as suas necessidades apenas. Principalmente aqui. Eu acho que nós vivemos uma igreja de aeroporto. Nossa. Onde as pessoas, elas vêm, algumas vêm para permanecer, outras vêm somente para fazer uma passagem para ir para outro lugar. Umas vêm trazer notícias boas e outras vêm trazer notícias ruins. Nossa. Mas nem todas vão querer permanecer na igreja, porque o propósito das pessoas aqui hoje não é estar com Cristo. Ela poderia ser um grande diácono, uma grande diaconisa, um presbítero exemplar, ligado na palavra, está bem em foco dentro da igreja, mas quando ele sai daquela zona de conforto dele, onde ele está habituado com tudo, e vem para cá, ou vai para outro lugar, eu acho que as pessoas esquecem os princípios de Deus. Então, o que hoje mais faz com que isso aconteça, que você está me perguntando? Eu acho que é trocar o Deus. Nossa. Quando eu troco o meu Deus pelo Deus da terra, por mamon, ou por qualquer outra coisa que vá suprir a minha necessidade. Então eu vejo que as pessoas hoje estão trocando o Deus eterno por um Deus terreno. Isso realmente é muito forte, porque quando as pessoas chegam aqui, elas vêm naquela esperança de que elas vão ganhar muito dinheiro, né? Que elas vão ter casa, vão ter muita coisa, e vão para a igreja, e hoje vai, depois não vai mais, e aí depois fica frustrado porque não conseguiu, aí põe a culpa na igreja. Tem que ter muita paciência, né, para ser pastor, ou não? Você tem que amar. Eu não faço porque eu recebo algo ou porque alguém vai me presentear. Porque aquilo que eu precisava eu já recebi. Então eu faço, quem me conhece, às vezes assim, é difícil você falar, mas porque quem anda comigo conhece, eu amo aquilo que eu faço. Quando eu realmente entendi o propósito que Deus tinha para minha vida, eu amo. Ficou fácil, né? Quando você entende qual é o propósito. Amo. Vai ter dificuldades? Vão ter dificuldades. Vão ter pedradas, vão ter xingamentos, vão ter calúnias, vão te perseguir, vão se afastar. Mas quando nós estamos firmados em Cristo, quando Ele é que nos dá o suporte necessário, que Ele é o centro da nossa vida, isso não faz mais sentido. Por mais que as pessoas possam falar, você tem que ter a convicção de quem você é em Deus, ninguém vai ter essa convicção de você. Então, quando eu aprendi, quando eu vivi realmente esse evangelho de Jesus Cristo, que eu recebi esse chamado de Deus, eu fiz porque comecei a amar. Eu já amava estar com pessoas. Então, no outro ministério, as pessoas estavam junto comigo, queriam estar sempre lá. Por quê? Porque eu amo fazer aquilo que eu faço. Eu não faço para mostrar para ninguém. Eu acho que você não tem que fazer isso. Você tem que fazer porque você entendeu que precisa. A mesma chama, a mesma intensidade, o mesmo amor, a mesma perseverança, a mesma fé, a mesma convicção que você tem que compartilhar. E isso acontece em milagres, né? Os milagres acontecem no compartilhar. Você vê Jesus compartilhando o pão e aí os milagres acontecendo. Nossa. Então, acho que quando compartilhamos essa alegria, esse amor que nos alcançou, cara, a gente continua sendo muito mais feliz e fazendo mais pessoas entenderem quem elas são. Sim, outra coisa que eu ia te perguntar, como você lida com as pedradas? Porque muita gente hoje, elas desistem, né, de ir para a igreja, porque alguém falou, alguém disse, chegou na igreja, o irmão, lá... Nem o pastor falou comigo, nem o abraçou. Eu imagino que deve ser bem complicado isso, né? As pedradas em mim, eu aprendi que eu posso fazer um muro. Nossa. Com as pedras que lançam em mim. Sim. Elas não vão me fazer mal. Porque às vezes quem está tirando uma pedra é porque tem tanta pedra que já tirou nela que ela precisa se livrar de algumas. Nossa. Então, o que eu faço? Construo um castelo, construo um muro e deixo lá porque eu já estou morto. Então, se eu morri com Cristo, não são essas pedradas que vão me matar. Eita, é forte, hein? Entendeu? Quando você entende isso, não são as pedras, não são as críticas. Porque aquele que te escolheu não olha do mesmo olhar que o outro olha.
Sim. Ele olhou com um olhar de pai, um olhar de propósito, um olhar diferenciado. E as pessoas não, porque elas vão esperar em você aquilo que elas queriam ser. Elas vão esperar que você dê uma resposta ao qual ela está sempre a vida inteira à espera. Ou você ser um pai, ou você ser um pastor, né? Ou você ser um líder que está ali sempre. E às vezes as pessoas não são assim. Nós não somos assim. Cada um tem uma característica diferente. E eu gosto de estar junto com todo mundo. Tem pessoas que eu conheço que não gostam. Para elas é um esforço estar junto com alguém. Mas lidar com críticas e aprender as pessoas também, quem está de fora levando pedrada. Irmão, saiba quem você é. Ninguém vai atirar pedra em algo que não tem nada para oferecer. Nossa. Se tem um fruto, vai levar pedrada. E para levar pedrada, o fruto tem que estar maduro. Porque ninguém vai tirar pedra em manga verde. É verdade. Entendeu? Tem que estar pronto. Então, às vezes você está levando pedrada, é porque você tem algo para oferecer para alguém. E aí você acha que, não, mas quem sou eu? Você é escolha de Deus, separado, chamado. Antes da criação do mundo, Deus escolheu você. Então, Ele sabe quem você é. Tá vendo aí? Olha, pastor, Deus abençoe. E fala, deixa um versículo aqui pra gente, pra quem tá assistindo hoje, um versículo assim que quando você tá super down, você tá assim, naquele dia com o coração cheio de alegria, tem aquele versículo chave, não tem? Uhum. Que você tá animado, você lê ele, você tá triste, você lê ele. Fala aqui pra gente um versículo, deixa Amém. aqui um versículo pra gente. Ó, um versículo que eu sempre olho para mim quando tem alguma coisa acontecendo, está em Filipenses. Esqueceram das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para o alvo, a fim de receber Nossa. o prêmio, que está lá no final. A premiação não está no princípio, está lá no final. Então é onde eu me alegro, sabendo que tem um percurso a percorrer, tem um caminho a ser trilhado. E o evangelho não é o quão mais rápido que você é o quão mais resistente. Porque não é a rapidez, é a persistência. Então, quando eu disse assim, olha, esqueço tudo que ficou para trás. Esqueço aquele que me feriu, aquele que me fez mal, os meus medos, as minhas inseguranças e avanço para o alvo, porque eu sei que lá no final, tudo isso aqui vai fazer sentido. Então, que você possa não desistir, continuar persistindo, continuar acreditando. Não acreditando apenas em você, mas naquele que te chamou. Porque ele não foi filho do homem para que minta, nem que se arrependa. Se ele chamou a mim e a você para fazer algo para o reino dele, por menor que seja, por estacionar um carro, por estar na cantina, por estar servindo alguém, não interessa. O que importa é cumpra o projeto e o propósito que Deus chamou você para viver. É forte. É isso que você falou, eu ainda nunca tinha parado para pensar, que igual você comentou aqui agora, que não é no começo, né, que a gente vai alcançar o propósito. Como foi que você acabou de falar agora? Que no final, né? No final de tudo. No final é nós que temos nós que vamos... percorrer Sim. esse caminho. E aí é onde Deus vai revelar o nosso propósito. É no processo que Deus vai revelando pouco a pouco. Como ele fez com José. Ele mostrou para José o que ia, mas pouco a pouco ele foi revelando o que José ia fazer. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Quanto mais andamos com Deus, vivemos nesse processo dele, ele se revela para nós e começa a nos mostrar a direção que nós temos que ir para chegar no fim e dizer assim, olha, percorri a carreira, percorri a corrida, percorri a corrida, combati um bom combate e guardei a fé. Então, é no final de tudo. Não é o princípio das coisas que determina. Isso, mas não é o como eu vou princípio terminar. das coisas, sim. Mas como eu vou terminar? Porque começar, muitos começaram. Mas Sim. onde é que estão muitos que começaram? Verdade. Então, uma frase que eu vi outro dia no livro é: o segredo do sucesso é passar por onde muitos desistiram. Nossa. Então, Verdade. é continuar avançando, sem parar, sem desistir, sempre se superando cada vez mais e sempre lembrando que Deus chama pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. Tá vendo aí? Olha, pastor, Deus abençoe. Foi muito bom ter você Muito aqui. bom também. Muito obrigada. Olha, vocês que tá convidadíssimo para ir lá na Lagoinha Church de Kingston. E vai ser uma bênção. Se você quiser conhecer ainda mais o pastor como pessoa, pode ficar à vontade de ir lá, não é, pastor? Amém. Temos cultos nos sábados, às 19h30. Temos nossos grupos de conexão online, presencial, em Woking, Slough. Né? Então, temos na quinta-feira tem também o Legacy para os jovens, que acontece na igreja, às 19h30 também, tem sido uma bênção.
Então, se você quiser vir fazer parte junto conosco dessa família... Jovens estivesse aqui agora ia dizer uhul! Fazem logo barulho. Isso. Eu também faço parte dos jovens, então vamos aí. Para, né? Mas eu sou tudo novo. bem, tudo bem. Sou novo. Isso, mas olha, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. A gente sabe que aqui em Londres as coisas é muito corrida e eu te agradeço mesmo de verdade por tirar esse tempo aqui para estar falando com a gente. E é isso aí. Eu espero que daqui a algum tempo eu te chame aqui novamente e você já tenha renovado ainda mais a mente, porque é assim, né? A gente vai só crescendo. Exato. E o pastor, ele é tão inteligente assim, e eu sei que você tem ainda muita coisa para contar pra gente aqui. Amém. Numa outra oportunidade, vou te chamar aqui será novamente. Será um prazer. Como você falou, nessas superações, sempre a gente tem que lembrar dos momentos mais difíceis é que a gente vai mostrar que realmente nós estamos com Deus e acreditamos nele ou não. Sim. Então, na próxima vez eu dou aqui o meu testemunho. Ah, não. Olha aí, agora já fiquei querendo saber qual é o testemunho. E você aí de casa também ficou querendo saber qual é o testemunho do pastor. Eu sei que eu já vi vários testemunhos, né? Mas eu tenho certeza que parece que por cada fase, né? Quando a gente vai contar o nosso testemunho, parece que vem de uma forma diferente. Igual a palavra do Senhor, parece que se renova, né? Exatamente. Mas a essência nunca perde, né? Que é essa de superar, de você ter fé e vencer. Sim. Né? Então é muito importante a gente testemunhar. Sim, é verdade. É verdade mesmo. E aqui em Londres, parece que às vezes as coisas vão acontecendo e quando você percebe... Cara, eu já passei por tanta coisa que isso pra mim hoje é fichinha, né? Eu sempre falo, a Along the Way tá ali já lhe dando um gatilho. Um dia você tá em cima, outro dia você tá embaixo. Não pode desistir, né? Exatamente. Sempre. Lembra que o batido do coração, ele sobe e desce. Sobe e desce. Quando ele vira, fica parado no mesmo lugar, porque acabou a vida. Então a gente não pode nunca estar parado. A gente tem que estar sempre em movimento, sempre estar correndo essa corrida que Deus preparou para nós, para que a gente possa viver tudo que tem nesse caminho, sabe? Você vai conhecendo pessoas novas, você vai deixando coisas para trás, você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo sabedoria, vai se relacionando com quem abre, tem chaves que vão abrir portas, né? Porque você não tem chave para tudo, você não tem sabedoria para fazer tudo, e o que é bom de Deus é que você pode compartilhar com alguém. Então, uns estão fazendo uma coisa que estão mais à frente, você vai compartilhando. Eu gosto sempre de aprender. Sim. Eu não sei nada. Eu falo para Deus, Deus, eu não sei nada comparado à grandiosidade que o teu evangelho é. Então, só que eu não posso, aquilo que eu sei ficar para mim. É verdade. Tem que compartilhar. O segredo não é só encher, né? É transbordar. Obeso espiritual, obeso cristão é obeso na fé e na palavra. Não, a gente tem que compartilhar. Sim. Isso é maravilhoso. Mas olha, muito obrigada. E você que está assistindo aqui, olha, não deixe de apertar aí o sininho aí para todas as vezes receber as notificações. Envie esse testemunho aqui, esse bate-papo com o pastor para mais pessoas. E quem sabe na próxima conversa você não vai estar aqui sentada comigo. Aí, não perde essa oportunidade não, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe.